Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Graças ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Não é, Nelson? Uma oportunidade de nos assentarmos aos pés do Senhor. Não para ganhar a mera informação, não para receber a mera doutrina, mas para receber o próprio Deus para dentro de nós. Na primeira mensagem nós vimos que esse Deus quer nos levar à glória. Esse capitão, ele quer nos levar à glória. E esse sacerdote quer nos introduzir numa situação além do véu. Quando estamos além do véu, estamos fora de todo tipo de acampamento. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Irmãos, mas há um porém em tudo isso. Talvez tenhamos um entendimento claro e adequado de Deus, do seu plano, do seu propósito, mas nessa noite, a pergunta que fica é: você se conhece? A pergunta que devemos não responder de uma maneira introspectiva. Por favor, devemos receber e responder essa pergunta na luz do Senhor. A luz de Deus precisa me iluminar e te iluminar. Que tipo de pessoa é você? Temos visto, irmãos, que a grande dificuldade do Senhor hoje é encontrar um terreno apropriado, um terreno adequado, onde essa semente possa germinar, não apenas chegar no estágio que o irmão nos mostrou de uma florzinha, não. A semente, ela possa lançar raízes profundas, possa receber todos os nutrientes necessários, possa se desenvolver numa árvore, possa dar fruto. É esse tipo de terreno que Deus está procurando. E hoje à noite, vamos ver 2 versículos de 1 Tessalonicenses. E esses 2 versículos, um trata do nosso coração. O que é essa terra e esse terreno? O nosso coração. Precisamos conhecer o nosso coração. Você precisa conhecer o seu coração. E também precisamos conhecer as 3 partes: corpo, alma e espírito, que Deus deseja manter íntegros, perfeitos, para a sua volta. Não se engane, irmãos, não se engane. O caminho que nós estamos trilhando é um caminho muito apertado. Se você ainda não se deu conta disso, eu te encorajo a pensar sobre isso. Às vezes, o nosso caminhar e viver com o Senhor é um caminhar e um viver ainda leviano, sem compromisso, solto. Mas o Senhor nos ama. Aleluia! Foi Ele quem lançou o anzol. Ele lançou o anzol. Não foi você quem escolheu o pastor. Foi o pastor que deixou 99 ovelhas e foi atrás de você. Para que ele foi atrás de você? Para completar uma boa obra em você. Por isso, a palavra-chave dessa mensagem que nós iremos ver hoje é cooperação. Precisamos cooperar com Deus.
Você está disposto, você está disposta a cooperar com Deus? Por favor, não me responda. Considere isso diante do Senhor. É um esboço longo, não é uma mensagem fácil e precisamos de exercício do Espírito. O exercício do Espírito vai trazer a luz de Deus para dentro de você. Não confie em nada além do seu Espírito. Nesse momento você precisa se voltar completamente ao seu Espírito, para que o Senhor fale para dentro de você, de todos nós, inclusive de mim. O título da mensagem é A Causa da Nossa Irrepreensibilidade em Santidade e a causa da nossa santificação completa em nosso espírito, alma e corpo. O primeiro ponto é a santidade. O que é santidade? Não é aperfeiçoamento, não é ensinamento, é o acréscimo do elemento de Deus em mim e em você. É a água sendo acrescentado o chá no elemento da água. Não é terminar com a água, mas algo foi acrescentado a essa água. Um saquinho de chá, Valdeci. E ele ficou ali mergulhado. Quanto mais ele fica nessa água, mais ele vai liberando os seus elementos. A cor da água já não é mais a mesma. O sabor da água já não é mais o mesmo. A natureza da água já não é mais a mesma. Então nós podemos dizer que essa água está passando por um processo de chaificação. Ela está se chaificando, se tornando chá. Aleluia! Você e eu estamos passando por um processo de deificação. Estamos sendo deificados. O elemento, a natureza e a função de Deus está sendo depositada dentro de você. Que tal isso? Irmãos, você acha que isso é coisa pequena? Isso é coisa pequena? Eu fiquei tão encorajado. Os irmãos saíram lá de Nova Iguaçu para ouvir a palavra do Senhor. O que é isso? É o anelo de ganhar Deus. Precisamos ter esse anelo, irmãos. Esse processo de deificação, ele precisa ser levado a cabo em nós. Esqueça os ensinamentos tradicionais do cristianismo. Esqueça tudo isso. O Senhor quer fazer algo em você. Quer fazer algo em mim. 1 Tessalonicenses 3,13, essa é uma oração que nós precisamos fazer dia após dia, a fim de firmar o vosso coração irrepreensível em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Senhor, firma o meu coração. Vamos falar? Senhor, firma o meu coração. Precisamos orar isso todo o tempo. Hoje, nós vamos ver, o nosso coração não é confiável. O nosso coração é mutável. Quantos estiveram aqui entre nós? Onde eles estão? Muitos eram até melhor do que eu. O nosso coração não é confiável. Senhor, firma o meu coração em santidade, em santidade,
1 Tessalonicenses 5:23 é a segunda parte dessa mensagem. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele vai fazer, Sandro. Aleluia! Nós cremos nisso. Ele vai fazer. Nenhum dos santos aqui vão se perder. Ele vai fazer. Creia nisso, irmão. Creia nisso. Esse é o nosso Deus. Mas, atenção, há um processo. Então, vamos atentar. Vamos atentar para nós não nos perdermos na caminhada. Algarismo Romanos 1, a fim de viver uma vida santa para a vida da igreja, nós precisamos que o Senhor firme o nosso coração, irrepreensível, em santidade, sem encontrar nenhuma falta em nossa santidade. Precisamos cooperar, irmãos. Precisamos ser ativos. Eu preciso ser um irmão ativo. Simplício, você precisa ser ativo. Nós precisamos ser ativos para cooperar com Deus. Letra A, o coração é o conglomerado das partes interiores do homem. O principal representante do homem, seu agente em exercício. Nosso coração é composto por todas as partes da nossa alma. Eu não vou ler os versículos que dizem respeito que o coração é a mente, que o coração é a emoção, que o coração é a vontade, que o coração é a consciência. Por favor, leiam a economia de Deus. Leia a economia de Deus. Todos os versículos estão lá. Nada do que falamos, irmãos, fomos nós que ganhamos diretamente de Deus. Nós estamos debaixo de um ministério. Estamos aqui repetindo as palavras desse ministério. Não temos vergonha disso. Então, por favor, leia a economia de Deus. Você vai ver que esse coração, ele é formado de 4 partes. Aqui temos um diagrama. Acho que não vai dar para todos verem, ficou meio baixo. Mas temos aqui o ser tripartido. O homem tripartido. O homem é formado do círculo mais exterior, o corpo. Este círculo intermediário, a alma. E um círculo mais no interior, que é o seu espírito. Nós temos um espírito. Quando Deus criou o homem do pó da terra, ele chegou nas narinas daquele que ele criou e ele... A palavra em hebraico soprar aqui é ruá, espírito. Algo de Deus foi depositado no interior deste homem. Algo de Deus está dentro de mim e de você e de qualquer ser humano na terra. Um matemático famoso chamado Pascal, ele disse que o vazio que se encontra dentro dos homens é um vazio do tamanho de Deus. Isso significa que só Deus pode preencher o vazio do homem. Então, isso é o espírito do homem. Este espírito é para receber Deus. Este espírito é para contatar Deus. Este espírito é para conter Deus. Este espírito é para expressar Deus. Você está feliz com respeito a isso? E ainda nos falam que somos descendentes dos macacos. Irmãos, nós temos um espírito. Um espírito que veio do Criador.
do Altíssimo. Isso está no profundo do seu ser. Mas, aqui começam os nossos problemas. Mas, o homem caiu. E este espírito, que era para receber e contatar Deus, ficou mortificado. O espírito do homem sem Deus está mortificado. O espírito de crentes que não buscam Deus e não vivem na busca da santidade, também está mortificado. Senhor Jesus. Temos também, quando o espírito se uniu ao corpo, no sopro de Deus, o homem se tornou uma alma vivente. Então vejam, irmãos, o corpo, o homem tem consciência do mundo. Temos 5 sentidos no nosso corpo: a visão, a fala, o olfato, o tato, a audição. Esses sentidos trazem as coisas do mundo para dentro de nós. Isso é o corpo. Aqui temos a alma, a mente, a vontade e a emoção. O que é essa alma? A alma é você mesmo. É a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar, de ver as coisas, o seu amor, eu amo isso, eu odeio aquilo, a sua vontade. Eu vou virar para a direita, eu vou virar para a esquerda, eu não vou, eu vou. Vontade, a sua pessoa. Isso é simples? O homem é simples? Muito complicado. Muito complicado. E ele ficou complicado por causa da queda do homem. Antes da queda estava tudo tão em harmonia, né? O homem só precisava ir na árvore da vida, receber a vida, receber o próprio Deus, ser preenchido no seu espírito com Deus. O seu espírito era a parte governante do seu ser. Mas agora com a queda, uau! Primeiro, Satanás entrou no corpo do homem. E segundo, a alma ganhou uma vida. A vida da alma, que é expressa pelo ego. Complicado, irmãos. Eu fico com dó de quem faz psicologia. Você decifrar esse emaranhado, terrível, irmãos. Terrível. Nosso coração e a sua condição diante de Deus está orgânica, intrínseca e inseparavelmente, estou repetindo, relacionados à condição do nosso espírito, alma e corpo diante de Deus. Além das 3 partes, a Bíblia mostra que nós temos um coração. Prestem atenção, irmãos. Temos um coração formado pelas 3 partes da alma, mais uma parte do espírito, a consciência. Este é o coração. Mente, vontade, emoção, mais consciência. É esse coração que é o problema para a vida de Deus muitas vezes crescer em nós. Vamos desvendar um pouco esse coração. Esse esboço, ele é maravilhoso. Letra A. O exercício do Espírito funciona somente quando o nosso coração é ativo. Se o coração do homem é indiferente, o Espírito está preso interiormente e é incapaz de mostrar a sua capacidade. O coração, irmãos, ele determina o quão rápido a obra de Deus será concretizada em mim e em você. Que tipo de coração é o meu? Isso determina. O coração, ele está totalmente relacionado com o trabalhar de Deus.
se o nosso coração é fechado para as coisas de Deus, olha, o espírito, ele está cercado pela alma. O Senhor está lá no seu espírito, mas a sua mente é para você e para as coisas terrenas. A sua emoção não é para amar a Deus. A sua vontade não é para fazer a vontade de Deus. O que é isso? Você criou uma muralha que manteve o seu espírito no calabouço. É uma coisa impressionante que o Senhor Jesus, ele pode se tornar um prisioneiro no nosso espírito. Por não termos um coração adequado, um coração disposto a cooperar com Deus, nós vamos ver todas as características do coração, o Senhor se torna refém nosso. Nos livra disso, Senhor. Mateus 5 fala que bem-aventurados os pobres em espírito. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Temos um espírito esvaziado. Agora mesmo, seu espírito precisa estar esvaziado, para que mais luz seja acrescentada, mais vida seja acrescentada. Por favor, irmãos, não fique se apegando àquelas palavras de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Você já teve as suas experiências com aquilo. O Senhor agora quer avançar. Se esvazie dessas coisas, seja pobre em seu espírito, para poder receber o falar do Senhor. E também tenha um coração puro, bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. O coração puro. O que é ser puro? Sem mistura, sem outra intenção, que não seja a intenção de amar o Senhor. Precisamos ter tal tipo de coração. Coração puro. Letra B. A alma é a própria pessoa, mas o coração é a pessoa em ação. O coração é o agente, o comissionário, que representa todo o nosso ser. Letra C. As atividades e movimentos do nosso corpo físico dependem do nosso coração físico. Da mesma maneira, nosso viver diário, a maneira como agimos e nos comportamos, depende de que tipo de coração psicológico temos. Que tipo de coração temos? Eu tive uma experiência terrível. Eu tinha acabado de desfrutar o Senhor, eu fui em determinado lugar, e eu não sei de onde que apareceu um motoqueiro, e ele passou na minha frente. Não sei de onde que ele saiu. E eu meti a mão na buzina. E desci a rua. Na hora que eu olho no retrovisor, ele está vindo atrás de mim. Eu falei, ó Senhor. Ó Senhor. Aí ele parou do meu lado e eu já fui logo falando. Você não sabe onde você está andando, você está 200 por hora na rua, que eu olhei e não te vi, na hora que eu assustei, você estava em cima. Você devia estar uns 200. Não, Senhor, não estava isso não. Oh, Senhor. Isso somos nós, irmãos. Quando não estamos no Espírito. Depois, o que é que precisa fazer? Oh, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu ainda sou esse tipo de pessoa. Mas aleluia, aleluia, o Senhor pode trabalhar em mim, fiel é o que nos chama, e Ele o fará, Ele o fará. Você crê nisso? Eu creio de todo o coração, aleluia. Sobre Provérbios 4, 23 é muito importante, irmãos, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes da vida. O coração, irmãos, o que sai de você, sai do seu coração. A palavra de Deus está no seu espírito, mas para ela sair na sua boca, ela precisa perspassar o coração. Precisamos cuidar do nosso coração. Quando levantamos para falar pelo Senhor, que tipo de sentimento está saindo de dentro de nós? Talvez no nosso espírito, nós temos muito encargo, muita luz. O Senhor colocou uma palavra dentro de nós. Mas quando essa palavra se exterioriza, ela vai passando pelas 3 partes da mente, da vontade, da emoção. Quando a palavra sai, é uma palavra contaminada. Ela sai com os nossos gracejos, ela sai com a nossa ira, ela sai com as nossas brincadeiras. Coração é as fontes da vida. Precisamos guardar o nosso coração, para que essa água, quando saia cristalina, não é, irmão? Saia pura. E dessa maneira, haja edificação. Aleluia. Vamos continuar, irmãos. Letra C. Deus é o imutável, mas segundo o nosso nascimento natural, o nosso coração é mutável, tanto no nosso relacionamento com os outros, como com o Senhor. Não confie em você mesmo. Aqui temos o versículo de 2 Timóteo 4,10. Demas amou a presente era. Lá em Colossenses 3,14, Paulo fala: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Demas estava ali, do lado de Paulo, fazendo a obra, servindo o Senhor. Mas agora, em Timóteo, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, onde está Demas? Voou. O que aconteceu com Demas, irmãos? Eu estava vendo um testemunho que o irmão Ed Marques estava dando, no ano de 88, estava vendo uma situação terrível na igreja em Anaheim, uma rebelião, uma situação, um tumulto tremendo. E numa reunião, uma conferência, o irmão Lee estava liberando essa palavra, uma palavra adicional de Cristo como o corpo. Quando o irmão Lee acabou de falar e sentou, um jovem levantou. E este jovem era alguém que era aperfeiçoado por um cooperador do irmão Lee. E o cooperador do irmão Lee estava ali, ó, assentado do lado do irmão Lee. E o jovem levantou ali. E ele desacatou o irmão Lee. Ele não respeitou a idade do irmão. E houve um silêncio. E todos estavam olhando para aquele irmão. Aquele irmão era um modelo. Ele era um modelo para os jovens. Aquele que estava sentado. E aquele que estava falando era alguém que ele estava treinando. E todo mundo perguntou: o que o irmão Lee vai falar? O que ele vai falar? Quando aquele jovem terminou, o irmão Lee levantou e falou: irmão, o coração muda. Lembre-se de Demas. Só isso. O jovem e aquele irmão, nunca mais se viram eles na reunião da restauração. Você e eu estamos isentos disso? Não, irmãos. 1000 vezes não. Senhor, todos podem te negar. Eu não te nego. Pedro. Não, Senhor, eu
Te nego não. Pedro. Essa mesma noite. Coração é confiável ou não é? De forma alguma, irmãos. Vamos prosseguir. Letra D. Não há ninguém que, segundo a sua vida humana e natural, seja constante em seu coração, porque ele muda tão facilmente. Nosso coração não é de forma alguma confiável. Jeremias 17, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Este é o homem natural. Nós precisamos sair dessa esfera, irmãos. Letra E, nosso coração é repreensível, porque é mutável. Um coração imutável é um coração irrepreensível. Salmo 57, 7, firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Aleluia. Letra G. Porque é mutável, nosso coração precisa ser renovado continuamente pelo Espírito Santificador, a fim de que nosso coração seja firmado, edificado no estado de ser santo, o estado de ser separado para Deus, ocupado por Deus, possuído por Deus e saturado com Deus. Irmãos, precisamos fazer uma limpeza no nosso coração. Vamos pegar todos os móveis que estão aqui nesses cômodos, vamos trocar as mobílias. Vamos trocar tudo, irmãos. Esvazie isso aqui. Tire tudo quanto é mobília que está aqui. Põe fogo. Fala, Senhor, põe tudo novo. Senhor, pinta esses cômodos aqui da tinta da sua preferência. Faça uma limpeza completa nesses cômodos. Fale assim com o Senhor, irmãos. É esse tipo de conversa que nós precisamos ter com o Senhor. Faça isso, irmãos. Depois você vai dar o testemunho. Letra G. Letra H. A fim de sermos os que são santificados, vivendo uma vida santa para a vida da igreja, nós devemos cooperar com a operação interior daquele que santifica. Precisamos lidar com o nosso coração. Nós precisamos gastar tempo diante do Senhor, irmãos. Até que a luz dos altos venha. Às vezes nós, na nossa comunhão, sentamos. Ô Senhor, me lava com teu sangue, perdoa os meus pecados. Senhor, lembra disso que eu tenho que fazer, lembra daquilo, né? Precisamos gastar tempo, até que a luz celestial venha sobre você. Quando essa luz vem, irmãos, quando essa luz vem, não há desculpa, não tem como se esconder. Ele vai em cada recôndito da sua mente, da sua vontade, da sua emoção, a sua consciência, ela vai aparecer na hora. E às vezes o Senhor nos ilumina aquilo outro, como você falou, como você agiu, como você tratou, o que você deixou de fazer. Você vai confessando, e ainda fica uma sensação. É o pecado na carne. Ele ainda está ali. Não é verdade, irmãos? Nós confessamos os pecados, os frutos, mas a árvore está aqui. Como precisamos da luz do Senhor? Como precisamos lidar com as partes interiores do nosso ser? Senhor Jesus, nós estamos no 2, né? Deus quer que o nosso coração seja puro. Eu pulei? Leiam para mim, irmãos, por gentileza. Amém, um coração mole. Em Mateus 13, a primeira semente que caiu
ela caiu à beira do caminho. Oh, ali passa, pisa para lá, pisa para cá. Ah, eu tenho que pagar, e o boleto? Ah, e a escola? Ah, e o meu carro novo? Ah, eu preciso mudar de casa. Vai para lá, vai para cá, terra dura. A semente fica ali, a raiz sai. Como é que fura a terra? Está dura, tem tráfego. E não é o tráfego celestial, é o tráfego das coisas da terra. E muitas vezes é o tráfego até justo, que é a sobrevivência. Mas deixa eu te falar, irmãos, o Senhor sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele cuida dos pardais. Nós vimos uma mensagem recente, né? Os 2 pardais conversando. Eles iam lá na árvore, olhando para os homens, andando para um lado e para o outro. Eles falaram, esse pessoal é esquisito, né? Você já viu algum pardal morrer de fome? Oh, o Pai cuida deles, não vai cuidar de nós, irmãos. Para que vivemos ansiosos? Para que ansiedade, irmãos? Oh, Senhor Jesus, nos dê um coração mole, Senhor. Oh, Senhor, quando essa semente ela entra nesse coração mole, ela racha e as raízes começam a penetrar, os nutrientes começam a ser absorvidos. Uau, olha, aquele irmão está diferente, ele já não fala da mesma maneira. Ele já não veste as mesmas coisas. O que aconteceu com aquele irmão? É a semente. Está crescendo, crescendo. Um coração mole, irmãos. E número 2, nós precisamos que o nosso coração seja puro. Já falamos sobre isso. Número 3, precisamos de um coração amoroso. Aqui temos o versículo de Cântico dos Cânticos. Oh, Senhor, beija-me com os beijos da tua boca. Um coração amoroso. A amada, ela só quer o seu amado. Você só quer o seu amado? Hoje você falou com o Senhor, beija-me com os beijos da tua boca. Precisamos de uma relação íntima, uma relação pessoal, uma relação espiritual com o Senhor. Senhor Jesus. Vamos prosseguir, irmãos. 4. Deus quer que o nosso coração esteja em paz. Irmãos, a falta de paz no coração é por causa da consciência. A consciência é uma parte do coração, mas é uma parte do espírito. A consciência, olhem para vocês verem, tudo que é cinza é o coração. A consciência está tanto no coração quanto dentro do espírito. Ela é a janela do espírito. A consciência é a janela do espírito. É ela que leva a luz para dentro desses 3 cômodos. Se a nossa consciência, nós não temos paz, o que significa? Que há um problema na nossa consciência. A sujeira agarrada na nossa consciência. Se nós não damos atenção a essa sujeira, é mais sujeira, é mais sujeira, é mais sujeira, não passa mais luz. Precisamos tratar com a nossa consciência, irmãos. Nós precisamos chegar diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Esqueça esse negócio de religião, que você precisa ir no padre. Você precisa ir diante do Senhor, aos pés do Senhor. Confesse todos os seus pecados. E o sangue de Jesus é fiel. Ele é fiel para vos perdoar de todos os vossos pecados.
O que passar disso é mentira de Satanás. Depois de você fazer isso, você tratou os seus pecados com Deus. Se precisar depois tratar com algum irmão, trate. Depois não aceite a acusação. Precisamos lidar com a nossa consciência. Só um pontinho, irmãos. A consciência é uma parte fundamental do nosso coração. Fundamental. Se você não lida com a sua consciência, você nunca, jamais vai ser um crente estabelecido e firme no Senhor. É muito difícil. A sua consciência, você precisa lidar com ela item por item. Mas tome cuidado, alguns lidam em excesso. Eu conheço irmãos que lidam em excesso. E a consciência fica super sensível. A ponto de, eu pensei mal do Vicente, a minha consciência pensou mal do Vicente. No outro dia, Vicente, me perdoe, eu pensei mal de você. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos lidar com a consciência, mas precisamos ir até certo ponto. E também não devemos colocar sobre a nossa consciência nada que nós não consigamos fazer. Não faça isso. A partir de amanhã eu vou levantar 5 horas. Não faça isso, irmão. Precisamos lidar com todas as partes do nosso coração. Vamos avançar, irmãos. Número 1, à medida que o nosso coração é firmado e irrepreensível em santidade pela renovação contínua do Espírito Santificador, nós nos tornamos a Nova Jerusalém, com a novidade da vida divina, e a cidade santa, com a santidade da natureza divina. Este vai ser o nosso fim. A santificação vai nos introduzir na glória. Nós e Deus seremos um. Vem cá, João. Vem ver a noiva. Eis a cidade santa. Esse é o nosso destino. Algarismo Romano 2. Agora a segunda parte fala a respeito de nós tratarmos as 3 partes do nosso ser. Corpo, alma e espírito. Exercitem o seu espírito, irmãos. Não tenha medo, deixe o Senhor falar com você. O Senhor quer te ganhar. Sem essa situação da santidade, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Nós não devemos ficar desapercebidos com respeito a isso. Algarismo Romanos 1, letra A. A santificação da índole realizada por Deus, do nosso espírito, alma e corpo, é para nos filificar. Já falamos sobre isso. Nos tornar filhos. Ele está fazendo isso. Ele está trabalhando na nossa índole. Está trabalhando no nosso interior. A partir do nosso espírito, para as 3 partes da alma, e na sua volta até o nosso corpo vai ser glorificado. Esse é o trabalhar de Deus. É isso que Ele está fazendo conosco. Para que nos tornemos iguais a Deus em sua vida e em sua natureza, mas não em sua deidade, a fim de sermos a expressão de Deus. Ao nos santificar, Deus nos transforma na essência do nosso espírito, alma e corpo, tornando-nos totalmente iguais a Ele em natureza. Dessa maneira, Ele conserva íntegro o nosso espírito, alma e corpo. Irmãos, é do centro para a periferia. Não é o contrário. Não é tratar aqui, mudar o exterior para chegar aqui. Não. É daqui para a periferia. É dessa maneira que o Senhor trabalha. Número 1. Quantitativamente, Deus nos santifica. Completamente, qualitativamente, Deus nos conserva íntegros. Então, esse quantitativamente é corpo, alma e espírito. E o qualitativamente, ele vai ser acrescentado nessas 3 partes. Aleluia! É um trabalhar
tanto em quantidade quanto em qualidade. Ah, nosso Senhor é tremendo, irmãos. Embora Deus nos conserve, nós precisamos, novamente, assumir a responsabilidade, tomar a iniciativa de cooperar com a sua operação, para sermos conservados. A fim de cooperar com Deus para conservar o nosso espírito em santificação, nós devemos manter o nosso espírito numa condição viva, exercitando o nosso espírito. Esse é o segredo do cristão, Davi. Exercitar o espírito. Precisamos exercitar o nosso espírito. Não espere pelos outros, comece por você. Exercite o seu espírito, principalmente nas reuniões. Vamos exercitar o nosso espírito. A fim de conservar o nosso espírito, nós devemos manter o nosso espírito vivo, exercitando-o para ter comunhão com Deus. Se não exercitarmos o nosso espírito dessa maneira, nós o deixamos numa situação de morte. Regozijar-se, orar e dar graças são exercitar o nosso espírito. Regozijai em tudo. Aleluia! Dar graças, exercitar o nosso espírito. Precisamos cooperar com Deus santificador para sermos separados de uma situação que traz morte ao espírito. Não são apenas as coisas pecaminosas, até mesmo coisas boas, como filosofias, cultura. Isso pode trazer a morte para dentro de nós. Cuidado, irmãos, cuidado com aquilo que você toca. Não permita que essas coisas encontrem um abrigo no seu coração. Devemos adorar a Deus, servir a Deus e ter comunhão com Deus, em nosso espírito e com Ele. Tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos deve ser no nosso espírito. O irmão falou da iniquidade do santuário. Irmãos, nós não devemos pensar que nós já sabemos fazer determinado serviço para Deus. Isso, às vezes, nos leva a sermos independentes de Deus. Isso é iniquidade do santuário. Não deixe que isso aconteça. Em tudo, nós dependemos do nosso Senhor. Até no varrer, fazer a comida, em todas as coisas e mínimas coisas, nós dependemos do Senhor. Devemos adorar a Deus e ter comunhão com Deus, em nosso espírito e com Ele. Já lemos, né? Vamos para número 2. A fim de conservar o nosso espírito, nós precisamos guardá-lo de toda impureza e contaminação. Nós já falamos sobre as impurezas do espírito. E também tem a questão da idolatria e questão de feitiçaria. Irmãos, isso não deve nem mesmo ser mencionado entre nós. Número 3, a fim de conservar o nosso espírito, nós devemos nos exercitar para ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Já falei a respeito da consciência. A consciência é a janela do espírito. É aqui na consciência é que sai toda a luz para iluminar o nosso coração. Precisamos manter uma consciência limpa, limpa. Use o melhor desengordurante, o sangue de Cristo. Ele vai tirar toda mancha, vai tirar toda sujeira, toda opacidade que está naquela janela. Aplique o sangue, a luz vai te inundar. Amém. A fim de conservar o nosso espírito, nós devemos prestar atenção ao nosso espírito, pondo nossa mente no espírito e cuidando do descanso em nosso espírito. Descanso no espírito. Põe a sua mente no espírito, irmãos. Ou eu preciso colocar a minha mente no espírito. Ou Paulo, quando ele não viu Tito, lá em 2 Coríntios 2,13, ele não teve descanso no seu espírito. Mas nós precisamos ter descanso em nosso espírito. Às vezes, nós não estamos, o nosso viver de reunir não está adequado. O que é que isso produz?
um espírito inquieto, não há paz, não há descanso. Precisamos tratar com isso, irmãos. Você não precisa carregar esse fardo. Trate esse assunto com o Senhor. Senhor, firma o meu coração. Me leva para as reuniões. Me estabeleça nas reuniões. Ore assim, irmãos. A letra D, a fim de cooperar com Deus para conservar nossa alma em santificação, devemos desobstruir as 3 artérias principais do nosso coração psicológico, as partes da nossa alma, mente, emoção e vontade. Precisamos passar um cateterismo aqui, irmão, nessas 3 partes, desobstruir, tirar tudo aquilo que está impedindo a vida de crescer em nós. Precisamos desobstruir a nossa mente. Nossa mente às vezes está saturada com tantas coisas. Jovens que estudam precisam estudar, mas o principal é exercitar o espírito. Precisamos aprender a colocar a nossa mente no nosso espírito. A fim de que a nossa alma seja santificada, a nossa mente deve ser renovada. Uma mente renovada. Nossa emoção deve ser tocada e saturada com o amor de Cristo. Nossa vontade deve ser subjugada pelo Cristo, ressurreto e infundido com Ele. E nós devemos amar o Senhor com todo o nosso ser. Número 2, a maneira de desobstruir as 3 artérias principais do nosso coração psicológico é fazer uma confissão cabal. Precisamos permanecer com o Senhor por um período de tempo, pedindo-lhe que nos leve plenamente à luz e à luz do que Ele expõe. Nós precisamos confessar nossos defeitos, falhas, derrotas, erros, transgressões e pecados. Temos, 1 João 1,9, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós já vimos sobre isso. Letra E, a fim de cooperar com Deus para conservar nosso corpo em santificação, nós devemos apresentar-lhe o nosso corpo, a fim de que vivamos uma vida santa para a vida da igreja, praticando a vida do corpo para levar a cabo a vontade perfeita de Deus. Aqui tem uma advertência para nós. Precisamos prestar atenção nos pecados do corpo, principalmente no pecado da fornicação. O pecado da fornicação, ele simplesmente é o pior dos pecados, porque ele danifica o vaso. 1 Coríntios 6, ele fala que aquele que se une, 2 Coríntios 6, que a fornicação, aquele que se une a uma prostituta, que deita com a prostituta, ele se torna membro dela. Nós devemos cuidar do nosso corpo, irmãos. Nós precisamos ver que na restauração do Senhor não é permitido fornicação. Nós precisamos guardar o nosso corpo em santidade para o Senhor. Vamos cuidar disso, irmãos. Vamos nos voltar ao Senhor. Vamos ter comunhão com o Senhor. E vamos pedir ao Senhor para nos tirar de tal situação, se assim é o caso. Número 2, conservar o nosso corpo é glorificar Deus em nosso corpo. Conservar o nosso corpo é engrandecer Cristo em nosso corpo. A fim de conservar o nosso corpo, nós não devemos viver segundo a nossa alma, o velho homem. Então o corpo do pecado perderá sua função e se tornará desempregado. A fim de conservar o nosso corpo, nós não devemos apresentar o nosso corpo a nada que seja pecaminoso. Antes, devemos apresentar-nos como escravos à justiça e nossos membros como armas de justiça. Letra A. Essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses está citando 4, 3 e 4. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio vaso em honra. Jovens,
Atentem para isso, jovens. Atentem para isso. Guarde o seu corpo para Deus. Preserve o seu corpo íntegro para Deus. A questão do sexo, ela tem o seu tempo. E o tempo do sexo é no casamento. Guarde o seu corpo para Deus. Letra B. O fato de não conhecerem Deus é a razão básica pela qual as pessoas se entregam à paixão da concupiscência. Nós conhecemos a Deus. Número 6. A fim de conservarmos o nosso corpo, devemos esmurrá-lo. Vamos ler todos juntos, 6. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Que os irmãos possam considerar essa palavra diante do Senhor. Às vezes não é uma palavra empolgante, não é uma palavra que nós ganhamos mais revelação, mas é uma palavra de urgente necessidade. Precisamos cooperar com o Senhor. Precisamos lidar com todas essas 4 partes do nosso coração, para que o nosso coração se torne uma terra boa, fértil, onde o Senhor possa se desenvolver plenamente em nós. Por favor, irmãos, considerem tudo isso diante do Senhor. Ninguém pode fazer isso por você. É você que tem que fazer isso diante do Senhor, do seu amado Senhor. E Ele te chama, e Ele é fiel, e Ele irá fazer tudo isso em nós. Vamos cooperar. Jesus é o Senhor. Agora temos um irmão que vai dar uma palavra de abertura. Depois os irmãos, por favor, venham trazer a sua porção. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. O Senhor mostrou para nós que nós temos um coração repreensível, porque o nosso coração, ele muda, ele é mutável. Embora o Senhor, quando nós fomos salvos, tenha mudado o nosso coração, mas como ele é mutável, ele precisa ser renovado todos os dias. Amém. Nós temos um inimigo que atua na nossa carne, mas nós somos membros do corpo de Cristo. Amém. Aleluia! Senhor Jesus! Amém. E o caminho é desobstruir essas artérias, amém, que são a nossa mente, vontade e emoção, amém, que obstruem a nossa consciência e impede o Espírito de falar a nós, de nos conduzir, de nos iluminar. E nós vimos hoje um excelente caminho na primeira mensagem. Nós ouvimos falar do altar de incenso. Eu pensava até hoje que quando nós oramos, nós vamos ao altar de incenso, mas eu pensava no altar de incenso na oração. Mas hoje eu vi que ali é o Senhor quem está, que ali é o Santo dos Santos, onde Ele entrou e permanecerá eternamente, intercedendo por nós, ouvindo as nossas orações e limpando a nossa consciência pelo seu sangue. Jesus é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra do ministério. Outrora, santificação era o cumprimento de várias regras, né? De várias doutrinas, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O negócio era de fora para dentro, mas não entrava. Senhor Jesus, aleluia, porque santificação é a deificação, é a chaificação com o próprio Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma libertação, irmãos. Não há em mim santificação e não há possibilidade de haver. Santificação é Deus. Se Deus entra e satura, há santificação. Se Deus não entrar e não saturar, não há esforço que vai produzir santificação. Embora Deus nos conserve, nós precisamos assumir a responsabilidade de tomar a iniciativa de cooperar com sua operação, para sermos conservados, mantendo nosso espírito, alma e corpo na saturação do Espírito Santo. Qual que é a nossa cooperação? Manter-nos nessa saturação. Amém. Aleluia, que santificação é Deus. Amém. Santificação é deificação. Amém. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Palavra rica. No princípio o irmão falou. Não é fácil, né, passar uma palavra como essa. E uma palavra que ele mostrou, uma palavra para nós que não é um falar de... mas é um falar que precisamos. É um falar que nos guarda. Aqui foi falado da consciência. Isso aí é profundo. E isso nós precisamos gastar tempo, né? Gastar tempo diante do Senhor. Isso tem a ver com o nosso coração. É de dentro para fora. É do íntimo para o exterior. E isso gasta tempo. Até que venha a luz celestial. Até que venha a luz divina. Isso gasta tempo. Isso requer desfrute. Requer busca, irmão. Ô Simplício, exercita o Espírito para mim. Não é possível. Isso é algo individual. Eu preciso gastar tempo para modificar até que a luz celestial venha. Tratar com a consciência, irmãos. E outra, você tratou com a consciência, foi diante de Deus, tratou com a consciência, se sente em paz e vá diante de Deus. Passou disso, é o falar de Satanás. Não houve mais, você foi diante de Deus, diante dos homens. Avança. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Uma coisa interessante é que o nosso coração ele é irrepreensível. Então o Senhor ele nos repreende o tempo todo. Se Ele não nos repreendesse, Ele não seria nosso amigo. E em Mateus 5,8 diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Temos que ter o coração de Deus, está escondido dentro de Deus. Em Mateus 12,34, o Senhor falou, e falou mesmo, raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém. Amém. Talvez a gente pode dizer, Senhor, eu tenho gastado tanto tempo, tenho entrado na palavra, tenho orado. Isso não adianta nada, irmão. Não leva nada pronto para o Senhor. Fala, irmão, você falar uma loucura dessa. Irmão, com quase 38 anos, aí eu vi, não sei se é o Minoro ou o Ed, ele falou uma coisa que eu não fazia. Minha vida mudou por completo, a vida da minha esposa mudou por completo, a nossa comunhão mudou por completo. Nós gastamos... Eu falei assim, eu acho que eu não vou falar nada não, vou esporrar, eu vou voltar, nem vou compartilhar. Mas eu tenho dó de muitos irmãos que podem perder esse tempo. Irmãos, gasta 10 minutos invocando o Senhor, mas não desse jeito que a gente fala. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. E vai consultando. Se a sua mente está igual uma televisão, não está limpa. Senhor Jesus, eu te amo, Senhor. Eu preciso tocar em Ti, Senhor. Oh, Senhor, eu preciso tocar em Ti. Amém. Irmão, a sua vida vai mudar. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque nós estamos aqui ouvindo essa palavra. Na semana passada, que nós ouvimos lá em Belo Horizonte, por meio da oração, do Espírito e da palavra. Essa palavra está sendo dispensada a cada um de nós hoje. Ó, irmãos, como eu fiquei impressionado com essa questão do coração. O nosso coração é o local onde o Senhor quer habitar. Ele quer saturar todas as partes do nosso coração.
E o nosso coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos realmente voltar o nosso coração e ter todo o tempo para o Senhor. Em Hebreus 3:7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, irmãos, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da provação no deserto, onde nós conhecemos a história, que vários caíram, que desviaram o coração de Deus. Tende cuidado, irmãos, para que nunca haja em vós, nenhum de vós, com coração perverso de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A única coisa que Deus quer de nós é que nós tenhamos um coração puro. E em Mateus 5:7 diz que bem-aventurados, nós somos bem-aventurados porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Amém. Sim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que maravilhosamente nos arrebanhou aqui, mais uma vez, como ovelhas preciosas do seu rebanho. Maravilhoso, Senhor. A escola do Senhor é de um nível incomparável. Todos nós que estamos aqui, muitas vezes até já nos considerando pessoas maduras, e não sabíamos desses detalhes da nossa própria Constituição. O item 2 da letra D é uma orientação maravilhosa. A maneira de desobstruir as 3 artérias principais do nosso coração psicológico é fazer uma confissão cabal ao Senhor. Então, o nosso coração psicológico tem vias, artérias, mente, vontade e emoção, que é justamente a constituição da nossa alma, né? E ao fazer essa confissão, fazer uma confissão cabal ao Senhor, precisamos permanecer com o Senhor por um período de tempo, pedindo-lhe que nos leve plenamente à luz e à luz do que Ele expõe. Nós precisamos confessar nossos defeitos, falhas, derrotas, erros, transgressões e pecados. Referência aí está em 1 João, do capítulo 1, do 5 ao 9. E a maravilha de tudo isso é que é prático, né? É prático. Não precisa subir em parede, nem ficar de perna cruzada em posição de yoga. Não, é prático. É prático. Né? É só fazer isso aqui. Amém. Nós estamos aprendendo muito bem. Amém, irmãos. 4 palavras, né? 4 não, mais 4. Me tocaram aqui, sabe? Uma delas foi caminho apertado, coração, cooperação e consciência. Irmãos, aqui fala sobre desobstruir as artérias do coração, né? Essas artérias, né? Que é a mente, a vontade e a emoção. Uma vez eu tive um problema e eu precisei de fazer um cateterismo, que precisei de fazer uma angioplastia. O Senhor, Ele não só desobstruiu as artérias do meu coração, mas Ele colocou 3 stents também. E às vezes nós precisamos disso. A nossa consciência nos leva a não ver que o Senhor está querendo desobstruir essas artérias da nossa consciência. Aí o que Ele faz? Ele coloca stents para que possa fluir vida a nós. E esse caminho apertado é o que nós estamos. Irmãos, que nós não saiamos daqui do mesmo jeito que nós entramos. Que nós saímos daqui com a nossa consciência não cauterizada, mas que nós possamos sair daqui sabendo que a nossa consciência é colocada em Cristo. O nosso coração é colocado em Cristo. E o caminho apertado que nós estamos está em Cristo. E é nele que nós andamos, e é nele que nós confiamos, porque o nosso coração é enganoso. Não confiemos no nosso coração, irmãos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu amo esse Senhor maravilhoso. Irmãos, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Até agora mesmo o Senhor está trabalhando em nós. Nós recebemos palavras maravilhosas nesse dia, nessa noite.
essas palavras, mesmo que você não perceba, ela está trabalhando no seu coração. No 1, o irmão falou muito sobre nós ser pobre em espírito. Às vezes nós não queremos exercitar nosso espírito e nós achamos que nós já ganhamos. Eu estou bem, eu não preciso ir na conferência, né? Mas precisamos, irmãos, estar, porque é muito rica a palavra que nós ganhamos aqui hoje. Louvado seja o Senhor pelos irmãos que sacrificaram. Nós pagamos um preço tão, assim, pouquinho para a gente estar nessa conferência. Louvado seja o Senhor por esses irmãos maravilhosos. Ô irmão, me perdoa que eu vou... nós temos que ser pobres em espírito. Foi falado, o irmão Vicente falou na primeira mensagem, que nós queremos fazer serviço para Deus. Quem somos nós para fazer serviço para Deus? E o irmão também falou de nós sermos pobres de espírito, porque nós achamos que estamos prontos para fazer alguma coisa para Deus, mas nós somos mutáveis, o nosso Deus é imutável, irmãos. Eu só quero ler um versículo para terminar aqui, irmãos, que é Deus que faz a obra em nós. Nós somos pobres em espírito. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e o qual também o fará. Ele que faz a obra, e Ele está fazendo nesse momento. Ó, o Senhor que faz a obra, irmãos. Irmãos, essa conferência para nós é maravilhosa demais. É uma palavra viva. Igual o irmão tocou num ponto aqui que... Vou falar com você, se ele estiver trazendo aqui uma palavra e não tocar o seu coração, ó Senhor Jesus, é porque não vem do Espírito. Mas o irmão trouxe luz para nós. Irmãos, eu ganhei na parte agora da segunda mensagem, ganhei na primeira, mas na segunda fala assim, na parte B aqui, né? Na parte H. Deus quer que o nosso coração seja mole. Deus quer que o nosso coração seja puro. Deus quer que o nosso coração seja amoroso. Deus quer que o nosso coração esteja em paz. Irmãos, eu ganhei nisso aqui porque nós estamos vivendo num tempo muito opressor e difícil. Aí o irmão falou que as preocupações endurecem a terra do nosso coração. E de fato são coisas que a gente passa no dia a dia que impede às vezes da gente estar reunindo com a igreja. Às vezes até de participar de uma oração. Graças a Deus, um momentinho, irmão. Graças a Deus, uma irmã ganhou meu coração me chamando para uma reunião de oração. Então, o cuidado do Senhor, igual a irmã tocou num ponto que Deus faz a obra, tem irmãos cuidando de nós. O Senhor sabe da necessidade que está no nosso coração, Ele levanta um irmão, uma irmã para cuidar de nós, para a gente poder perseverar. E aí ele fala aqui, ó, a falta de paz no coração é por causa da consciência. Então, a consciência, ela, né, é a janela do Espírito, é ela que leva a luz para as outras partes. E é onde a gente invoca o nome do Senhor e vai orar. E vai confessar os nossos pecados para a gente ser lavado. Aí, em 1 João, para finalizar, 1 João 3, 19, 21 fala, né? E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Olha aqui, irmão, que promessa. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aí eu vou continuar. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aí a oração pequena que o irmão falou, disse, né? Senhor, firma meu coração e leva-me para as reuniões. Amém. Amém. Firma meu coração. Essa também é minha oração, irmãos, nessa noite. Também fui tocado nessa noite, porque do lugar onde é que eu estava ali, eu sei que o Senhor estava falando aqui na frente. Então essa é minha oração, firma meu coração. Senhor, meu coração não é um coração adequado. Eu quero ter um coração de boa terra. E a parte B aqui fala: o coração é a entrada e a saída da vida.
o interruptor da vida. Se o coração não está certo, a vida no espírito é impedida. Quando o Marcos falou que o Senhor ele pode se tornar um prisioneiro, eu posso estar aprisionando o Senhor. Então essa às vezes é a minha realidade, irmãos. Eu preciso ter um coração adequado. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. O Senhor era extremamente obediente. Ele obedecia o Pai. Então o Pai, ele tinha livre acesso. Ele pôde fazer a vontade dele, porque o Filho, o Senhor Jesus, ele era obediente. Ele tinha um coração adequado. E muitas das vezes nós não temos esse coração. Só terminar de ler aqui, irmãos. O coração é a entrada e a saída da vida, o interruptor da vida. Se o coração não está certo, a vida no espírito é impedida. E a lei da vida não pode funcionar livremente e sem obstrução para alcançar todas as partes do nosso ser. Embora a vida tenha grande poder, esse grande poder é controlado pelo nosso pequeno coração. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa ganhar nosso coração, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos, que o Senhor possa ganhar realmente o nosso coração. Irmãos, confiem no nosso coração. Oh, Senhor, que palavra maravilhosa. Jeremias 17, versículo 9 e 10 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Oh, meu telefone está fechando toda hora. Oh, Senhor Jesus, mas vou ficar só nisso. Irmãos, quão feio é o nosso coração. A gente pode querer enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. O Senhor, todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele a quem vamos prestar conta. Às vezes a gente tem medo de um irmão, ou medo do irmão. Irmãos, isso é bobagem, sabe por quê? Aquele que presta atenção, que conhece seu coração, está olhando, e você não vai ter jeito de esconder o seu erro, a sua falha, seja lá o que for. Agora aqui fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Senhor, nos dê um coração puro. Senhor, nos dê um coração puro. Confirme o nosso coração em Ti, Senhor. Irmãos, em Romanos, o apóstolo fala para a igreja em Roma: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço sempre a menção de vós nas minhas orações. O apóstolo tinha uma preocupação com os irmãos, na experiência dele, porque a única maneira de se ver o Senhor é no nosso espírito. E o nosso espírito, irmãos, como o irmão falou, do nosso espírito tem a chave para que o nosso coração seja realmente iluminado quanto a servir ao Senhor, servir os irmãos e rogar, né? Irmãos, e Deus é imutável. Que eu ganhei nessa noite que Deus é imutável. Mas segundo o nosso nascimento natural, o nosso coração é mutável, tanto no nosso relacionamento com os outros, como com o Senhor. Não há ninguém que, segundo a sua vida humana natural, seja constante em seu coração, porque muda tão facilmente. Nosso coração é de forma alguma confiável. Esse é o meu coração. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, que o Senhor entrou no meu coração, a partir do meu espírito. E a fonte da vida, irmão, é para que eu, hoje, nessa noite, me arrepende, porque eu acho que sirvo ao Senhor. Mas eu sirvo o Senhor aonde? No Santo dos Santos, além do véu. E o meu coração, irmãos, hoje tem essa consciência, irmãos, porque a palavra da vida já entrou em mim. Então, o rogo é para mim e para com os irmãos. Precisamos servir ao Senhor, Senhor, no nosso espírito, a partir do nosso espírito. Louvado seja o Senhor. Santos, o Senhor está querendo nos santificar. Amém? Amém. Por isso que Ele está querendo nos purificar. Amém. Como? Expondo a nossa pessoa. Aqui nós vimos a questão do coração. Quando a gente vê essa questão do coração, a gente fica até envergonhado. Fica até envergonhado, porque esse nosso coração ele é corrupto.
eu escrevi uma frase aqui que diz assim: nosso coração pode mentir, ele é mentiroso, pode nos enganar, trair você mesmo. Quantos irmãos estiveram no nosso meio e hoje não estão? Por causa de impureza do coração. Deixou entrar impureza no coração. Isso é uma verdade, irmãos. Não podemos negar isso. E é uma advertência para nós que estamos aqui também. Precisamos ver que não podemos confiar no nosso coração. Porque quando você vê aqui o coração, ele é a maior parte do nosso ser. É a maior parte do nosso ser. O nosso coração, ele contém a alma, mente, vontade e emoção. E uma parte do espírito, né? Que é a nossa consciência. Então nós precisamos realmente vigiar. E aqui nós temos aqui 2 algarismos romanos. No algarismo romano 1, foi falado para nós tudo expondo o nosso coração. O que é o nosso coração? Que não podemos confiar. E no algarismo Romanos 2, conclui a nossa alma, que está no coração, faz parte do coração, que é nossa mente, vontade e emoção. Nós precisamos realmente ser salvos, irmãos, completamente. Aqui em 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim. Opa, só ler o versículo. 5:23 fala assim, ó. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer para nós. Por isso que Ele está nos expondo, mostrando toda a nossa pessoa, né? No início o irmão falou, né? Você vai te conhecer agora. Então o Senhor nos expõe para nos limpar, para nos purificar, para nos santificar. Aleluia.